E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive aqui com a gente. A gente vai mergulhar fundo no mundo da inteligência artificial e tentar entender o que ela significa para o futuro do trabalho. É isso aí. Inteligência artificial, ou IA, para quem já é de casa, tá dando o que falar, né? É mais. Todo mundo querendo saber o que vai acontecer com os empregos com essa tecnologia toda. Pois é. E para nos guiar nessa conversa hoje, a gente tem um artigo do Raul Vinícius Fresquinho que fala justamente sobre o impacto da IA no futuro do trabalho. É verdade, o artigo é bem recente e ele já começa com um alerta importante. Que alerta! A IA tá transformando a economia num ritmo aceleradíssimo, tipo a Revolução Industrial, sabe? Só que muito mais rápido. Caramba! A Revolução Industrial já causou uma baita mudança, né? Imagina essa revolução da IA a todo vapor. Pois é. E o Raul cita o economista James Robinson, vencedor do Prêmio Nobel, para mostrar como essas mudanças são sérias. E o que o Robinson fala sobre isso? Ele argumenta que essa nova onda tecnológica tem um potencial enorme para mudar a economia e muito mais rápido do que a gente viu no passado. É um alerta e tanto, hein? Com certeza. Ele faz um chamado para governos e empresas e para a sociedade se preparar para essa transformação. E aí que mora o perigo, né? Se a IA tá automatizando tudo que vai acontecer com a gente, será que vamos todos virar reféns das máquinas? Mark Obermar, o artigo deixa claro que a IA vai sim automatizar muitas funções. Ufa. Mas isso não significa o fim do trabalho. Ah, tá. A questão é que o mercado vai exigir novas habilidades, novas funções vão surgir e a gente precisa estar preparado para essa mudança. Em vez de ter medo da IA, a gente precisa aprender a surfar nessa onda, né? Mas como? O Raul dá algumas dicas no artigo. Sim, ele fala bastante sobre a importância do upskilling e do skilling. Upskilling, reskilling, que nomes complicados. É basicamente turbinar as habilidades que você já tem ou aprender novas habilidades para se adaptar às novas demandas do mercado. Ah, entendi. É tipo dar upgrade na carreira. Exatamente. Mas me explica melhor essa diferença entre upskilling e reskilling. Imagina que você trabalha com marketing. Com o upskilling, você pode aprender a usar ferramentas de análise de dados para entender melhor o comportamento dos seus clientes e criar campanhas mais eficazes. Legal. E o reskilling? O reskilling seria uma mudança mais radical, tipo, você decide largar o marketing e se tornar um programador, já que a demanda por profissionais de tecnologia está altíssima. Faz sentido. É como se a gente estivesse no jogo e a IA tá mudando as regras o tempo todo. É uma boa analogia. Tipo, precisa se adaptar para continuar jogando. Exatamente. A gente precisa ser proativo, buscar novos conhecimentos e estar aberto a novas oportunidades. É verdade. Afinal, algumas profissões podem acabar desaparecendo enquanto outras que a gente nem imagina ainda vão surgir. Com certeza. E o que o Raul diz sobre o papel do governo e das instituições de ensino nessa história toda, eles têm alguma responsabilidade. Com certeza. O artigo defende que governos, empresas e a sociedade precisam se unir para criar programas de qualificação profissional, incentivar a formação em áreas tecnológicas e garantir que todo mundo tenha acesso às oportunidades que a IA está criando. Seria como um trabalho em equipe para garantir que ninguém fique para trás nessa revolução tecnológica, né? Isso. Mas me diz uma coisa, além dessa questão do turbinamento das habilidades, o que mais o Raul destaca no artigo? Ele fala sobre a importância da sinergia entre humanos e máquinas. Sinergia. O que ele quer dizer com isso? A ideia é usar a IA a nosso favor como uma ferramenta para aumentar nossa produtividade e nos permitir focar em tarefas que exigem habilidades tipicamente humanas, criatividade, inteligência emocional, a capacidade de resolver problemas complexos, essas coisas que as máquinas ainda não dominam. Faz sentido? A IA pode processar dados, automatizar tarefas repetitivas, mas ainda precisa da inteligência humana para guiá-la, para tomar decisões estratégicas para inovar. Exato. E é aí que a gente entra em cena. Ou seja, a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto com a IA em vez de ter medo de ser substituído por ela? Perfeito. E para aproveitar ao máximo essa parceria, a gente precisa desenvolver habilidades que nos diferenciem das máquinas. Que tipo de habilidades? A capacidade de pensar criticamente, de se comunicar de forma clara e eficaz, de trabalhar em equipe, de ser flexível e adaptável a novas situações. Nossa, quanta coisa para aprender. E como o Raul sugere que a gente faça isso. Ele fala sobre a importância de investir em educação continuada, de participar de cursos, workshops, eventos, de ler livros, artigos, de se manter atualizado sobre as tendências do mercado. Afinal, o aprendizado não termina na escola, né? Com certeza. A gente precisa ter uma mentalidade de aprendizado contínuo, de estar sempre buscando novos conhecimentos e se aprimorando. E o Raul também fala sobre a importância de desenvolver habilidades socioemocionais, né? Sim, ele destaca que habilidades como a empatia,
A colaboração, a comunicação, a resiliência, a criatividade e a inteligência emocional serão cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. Ou seja, além de dominar as ferramentas tecnológicas, a gente precisa saber lidar com as pessoas, ter inteligência social, ser capaz de trabalhar em equipe e de se comunicar de forma clara e persuasiva. Exatamente. Afinal, por mais que a IA avance o contato humano, a capacidade de se conectar com as pessoas, de entender suas emoções, de construir relacionamentos, continuará sendo fundamental em qualquer profissão. Verdade. Mas me diz uma coisa, o Raul também aborda os desafios éticos da IA. Sim, ele menciona a necessidade de garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade, que não seja utilizada para perpetuar ou ampliar desigualdades sociais, que seja desenvolvida de forma transparente e responsável. É verdade. A gente precisa ter um olhar crítico sobre o uso da IA, garantir que ela seja utilizada de forma ética e justa. E o Raul fala sobre a questão da privacidade. Afinal, com a IA coletando e processando cada vez mais dados, a gente precisa ter cuidado para não perder o controle sobre as nossas informações, né? Sim, ele menciona a necessidade de criar leis e regulamentações para proteger nossa privacidade na era da IA, de garantir que nossos dados sejam utilizados de forma responsável e transparente. Nossa, quanta coisa para pensar. E o Hall também fala sobre a necessidade de entender como os algoritmos da IA funcionam. Afinal, se a gente não sabe como as decisões são tomadas, como podemos garantir que elas sejam justas? Sim, ele defende a importância da IA explicável, ou seja, a capacidade de entender como os algoritmos chegam às suas conclusões, de garantir que eles não estejam reproduzindo viés ou preconceitos. É como se a gente estivesse abrindo a caixa preta da IA para entender como ela funciona. Exatamente. A gente precisa ter acesso aos dados que alimentam os algoritmos e entender como eles são processados, quais são os critérios utilizados para tomar decisões. Só assim a gente pode garantir que a IA seja utilizada de forma justa e ética. Nossa, quanta informação importante. E o que mais o Raul destaca no artigo? E fala sobre a importância de se manter informado sobre as novas tecnologias, de participar do debate público sobre o uso da IA, de exigir que os governos e as empresas utilizem a IA de forma responsável e transparente. Ou seja, a gente não pode simplesmente ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, né? A gente precisa se envolver, participar da discussão, lutar por um futuro em que a IA seja utilizada para o bem da humanidade. Exatamente. O futuro da IA depende de nós, de como a gente escolher usar essa ferramenta poderosa. A gente precisa ter consciência dos riscos e das oportunidades e trabalhar para construir um futuro mais justo, sustentável e humano. É isso aí. Já é uma realidade. E cabe a gente se preparar para esse futuro tecnológico que já chegou. Com certeza. E aí? Preparados para voltar para o nosso mergulho profundo. A gente parou na parte que a IA está mudando o mercado de trabalho numa velocidade absurda. Pois é. É como se a gente estivesse entrando num tsunami tecnológico. E a onda só cresce, né? Exatamente. O Raul usa a analogia da Revolução Industrial no artigo dele para ilustrar o tamanho da mudança. Mas ele lembra também que, assim como a Revolução Industrial, a era da IA, vai trazer novas oportunidades. Novas portas se abrindo. É isso aí. E como a gente se prepara para surfar nessa onda gigante sem ser engolido por ela? O artigo dá umas dicas. Sim, ele fala bastante sobre como turbinar nossas habilidades e se adaptar a esse novo cenário. Que legal. Ele falou do upskilling e reskilling de novo, né? Sim. O Raul dá vários exemplos de como usar essas estratégias. Me explica de novo rapidinho a diferença entre os dois. Claro. Imagina um designer gráfico, por exemplo. Beleza. O upskilling para ele seria, tipo, aprender a usar ferramentas de IA para criar artes visuais incríveis. Faz sentido? Ele ia ficar ainda mais competitivo no mercado. Exato. Ok. O ideal esse skilling, né? Seria uma mudança radical, tipo, ele resolve largar o design e virar programador. Nossa, que mudança, hein? Mas por que ele faria isso? Porque a demanda por desenvolvedores está enorme. Entendi. Mas você acha que todo mundo consegue fazer esse reskilling? Mas mudar de área assim do zero para a vezes difícil? É verdade. O Raul reconhece que o upskilling pode ser mais difícil para algumas pessoas. Principalmente para quem já está no mercado há bastante tempo e tem uma carreira consolidada numa área só. Tipo, começar tudo de novo, né? Mas ele argumenta que com as ferramentas certas e a mentalidade adequada, dá para se reinventar e encontrar novas oportunidades. E quais seriam essas ferramentas certas? O acesso à educação de qualidade é essencial. Cursos online presenciais, bootcamps. Tem muita opção por aí. Verdade. Mas só ter acesso não basta, né? A pessoa precisa ter vontade de aprender, de se desafiar, de sair da zona de conforto. É verdade. Aprender coisas novas exige esforço, dedicação e às vezes até um pouco de frustração. Mas a recompensa no final vale a pena, né? Com certeza. Imagina a satisfação de dominar uma nova habilidade, de conseguir um emprego numa área que te fascina, de se sentir realizado profissionalmente. Sensacional. E falando em áreas que fascinam, o Raul destaca no artigo que a área de tecnologia está bombando, né? Tá bombando mesmo. Mas ele fala também que as habilidades humanas, como a criatividade, a inteligência emocional e a capacidade de resolver problemas complexos, vão ser cada vez mais importantes.
Concordo totalmente. Por mais que a IA seja avançada, ela ainda precisa da inteligência humana para funcionar. Afinal, quem cria os algoritmos define os objetivos e toma as decisões estratégicas. Somos nós humanos. A gente precisa usar a IA a nosso favor, então, né? Exatamente. Como uma ferramenta para potencializar nossas habilidades e não como uma ameaça ao nosso trabalho. A IA pode ajudar bastante, né? Ela pode automatizar tarefas repetitivas, analisar dados complexos e ajudar a gente a tomar decisões mais eficientes. Mas ela não substitui nossa capacidade de pensar criticamente, de ser criativo, de se conectar com outras pessoas, de ter empatia. A IA sozinha não faz tudo, então. Não. É como se ela fosse um supercomputador que precisa de um piloto humano para funcionar a todo vapor. Que analogia interessante. É. Mas e como a gente garante que a IA seja usada para o bem da humanidade e não para criar mais desigualdade ou para nos controlar? Essa é uma questão fundamental e o Raul fala bastante sobre isso no artigo dele. E o que ele diz? Ele fala da importância de criar leis e regulamentações para garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável. A gente precisa ter um debate público sobre os limites da IA. Com certeza. É importante discutir quais valores a gente quer preservar e como garantir que essa tecnologia beneficie a todos e não só uma pequena elite. E como a gente faz isso? Precisamos nos informar, participar do debate público, questionar as autoridades, exigir transparência e defender nossos direitos. A IA não é uma força mágica e incontrolável. A gente decide como usar ela, né? É, exatamente. E para tomar as melhores decisões, precisamos nos informar, participar do debate público, questionar as autoridades, exigir transparência e defender nossos direitos. Perfeito. A gente não pode ficar parado esperando o futuro acontecer. A gente precisa ser protagonista da nossa história e usar a IA para construir um futuro melhor para todos. É isso aí. Mas me fala uma coisa, além das questões éticas, que outros desafios a IA apresenta? Um dos grandes desafios é garantir que a IA seja acessível para todo mundo e não só para um grupo privilegiado. Entendi. A gente precisa garantir que a IA não crie ainda mais desigualdade social. Isso mesmo. As oportunidades que essa tecnologia gera precisam ser distribuídas de forma justa. Concordo plenamente. A IA tem um potencial enorme para melhorar a vida das pessoas, para resolver problemas complexos, para criar um mundo mais justo e sustentável. É verdade. Mas para isso acontecer, a gente precisa garantir que todo mundo tenha acesso à tecnologia e que ela seja usada para o bem comum. Mas como garantir que isso aconteça? Ou dar alguma dica? Ele defende que a gente precisa investir em educação de qualidade para todos, criar programas de treinamento para preparar as pessoas para as novas demandas do mercado de trabalho e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da IA de forma ética e responsável. Ou seja, a gente precisa de um esforço conjunto de governos, empresas, universidades e da sociedade civil para garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade. Exatamente. E o Raul termina o artigo com uma mensagem de otimismo, mas também de alerta. Que mensagem? Ele diz que a IA tem um potencial incrível para transformar o mundo para melhor. Mas cabe a nós humanos garantir que essa transformação seja positiva para todos. É um chamado para ação, então. Essa aí. Ok. E aí? Prontos para finalizar nosso mergulho profundo no mundo da IA? Com certeza. A gente já viu como a IA está mudando tudo no mercado de trabalho, a importância de se preparar para essa nova era e os desafios éticos para garantir que a IA seja usada para o bem de todos. Isso aí. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar de um tema que sempre causa polêmica. Que tema. Banco de dados biométricos. Ah, essa é daquelas que dividem opiniões aí. Total. O Raul dedicou uma boa parte do artigo dele para analisar essa proposta. E o que ele diz? Ele explora tanto os argumentos a favor quanto os contra. Legal. Me explica melhor como funcionaria essa ideia do banco de dados biométricos. Essa proposta é criar um sistema único nacional que armazenaria os dados biométricos de todos os cidadãos. Tipo um mega banco de dados com nossas impressões digitais, reconhecimento facial e íris. Tudo junto. Exatamente. Mas qual seria a vantagem de ter tudo isso centralizado num lugar só? Os defensores da ideia argumentam que isso aumentaria a segurança e ajudaria a combater fraudes. Seria mais fácil identificar criminosos, prevenir roubos de identidade e tornar os processos de identificação mais seguros. Entendi. Mas e a questão da privacidade? Não seria arriscado ter todos os nossos dados biométricos num único sistema? Essa é a grande preocupação. O Raul deixa claro no artigo que a criação desse banco de dados levanta sérias questões sobre privacidade. São informações muito pessoais. Com certeza. Se esses dados caíssem em mãos erradas, poderiam ser usados para nos controlar, nos manipular ou até mesmo nos perseguir. Seria um prato cheio para governos autoritários. Por isso esse debate é tão importante. A gente precisa colocar na balança os benefícios da segurança e os riscos para nossa privacidade. E como encontrar um equilíbrio entre segurança e privacidade? O que o Raul sugere.
Ele defende que se o banco de dados biométricos for criado, precisa ter mecanismos rigorosos de controle e proteção de dados. Tipo, leis bem claras e transparentes que garantam o uso responsável dessas informações. Exatamente. A gente precisa ter certeza de que nossos dados só serão acessados em casos específicos com autorização judicial e que qualquer uso indevido vai ser punido. É como um contrato social para garantir que nossos dados não sejam usados contra a gente, né? Isso aí. E tem mais alguma coisa que o Raul destaca sobre esse tema? Ele fala também da importância da transparência. A gente precisa saber quem vai ter acesso aos nossos dados, como eles vão ser armazenados, processados e utilizados. Não podemos simplesmente confiar cegamente e entregar nossas informações sem saber para onde elas vão, né? Exatamente. A gente precisa se informar, participar do debate público, questionar as autoridades e exigir transparência. Conhecimento é poder. Se a gente não entender os riscos e as implicações, como podemos tomar decisões conscientes? Perfeito. E é por isso que esse tipo de conversa é tão importante. A gente precisa se manter informado e engajado para defender nossos direitos. E aí, o que você achou do nosso mergulho profundo no mundo da IA? A gente espera que essa conversa tenha te ajudado a entender melhor o impacto da IA no futuro do trabalho e a importância de se preparar para essa nova realidade. A IA já está mudando o mundo e a gente precisa estar pronto para surfar nessa onda tecnológica com sabedoria ética e responsabilidade. A gente se encontra no próximo episódio do The Deep Dive com mais um tema fascinante para explorar. Até lá.